da célula, ele fica entre as fibras, uma camada espessa que dá uma aparência. Então, às vezes, a pessoa treinou, mas por uma questão de genética, nós estávamos falando disso minutos atrás, a cabeça lateral do tríceps não teve uma resposta tão impactante na pose. E aí, então, na véspera da competição, ali no backstage mesmo, ele vai fazer um pequeno implante ali, alguma coisa, para quando o árbitro olhar aquilo debaixo da luz branca, ele fala assim, não, tá tudo certo ali. Então, são coisas mais sutis. Você acha que dá para esconder do árbitro isso aí? Sim. São coisas... é muito pouco. Não é um volume, ele não faz o tríceps, né? Ele faz um acabamento. Ele não cria um músculo, ele vai lá e bota um detalhe, assim, pra... Mas não fica a marca da picada ali, você esconde tudo. Não fica. Então existe um óleo que é um triglicéride de cadeia média, o seu corpo vai absorvê-lo com o tempo, com um pouquinho de... Se eu estiver falando uma besteira, eu peço que quem está ouvindo a gente perdoe, mas era um pouquinho de xilocaína, um anestésico. E aí quando aplica então aquilo, é indolor para a pessoa e dá ali um aspecto de que tem aquele volume. Não é construir um peitoral com óleo, como a gente vê umas aberrações por aí e tudo, né? Então isso existe, mas as pessoas estão se arriscando muito porque colocam óleos espessos demais e ele segue a lei da gravidade e isso esvai e para na fáscia muscular e decanta. Eu vejo mãos com edema desse tamanho, porque não está tendo retorno pelo sistema linfático. O líquido, né, a linfa não está voltando para o coração para ser diluída de novo no sangue. Então tem umas coisas assim que a gente vê em todas as cidades. Não, né? Não. Só... Nos profissionais não. Profissional não vai. Né? Eles usam esse óleo Sintol que eu mencionei para vocês até hoje. Alguns deles, quando se aposentam, isso fica mais evidente. Né? Você vê o atleta depois que ele volta, né? Vamos chamar de voltar ao normal. O óleo tá lá. E aí você vê uma bolinha assim, você fala assim, não, o cara tinha uma marreta desse tamanho, agora que é um braço comum, dá pra você ver. Desculpa, dá pra você ver que tem uma pontinha ali. Você fala, aqui que você colocou. Entendi. Que é diferente do que o pessoal dos anos 90 fazia. Na década de 90, o pessoal tentava se construir à base de óleo. E aí sim, isso... Né? Mas aí não passa não, a gente observa isso de longe, fala, não. Engraçado, sabe o que eu já escutei de um cara que o bodybuilder de antigamente foi a época de ouro por conta do medo. Os atletas tinham medo e os de hoje não tem mais. O conhecimento que a era de ouro trouxe para hoje e entregou na mão dessa galera nova é tão grande. Foram tantos testes, tantas experiências, que a galera de hoje não tem medo mais de fazer as coisas. E a galera da antiga tinha medo de errar numa dieta. Você pegar, por exemplo, o Ronnie Coleman esteve no Brasil tem pouco tempo. E engraçado, que ele já parou há muito tempo e o cara continua comendo arroz com frango. Sim. O cara nunca parou de comer arroz com frango. A refeição dele é só arroz com frango. Tanto que os caras de onde ele foi ofereceram um pudim pra ele, ele comeu e falou, nossa, que é isso? O cara nunca tinha comido pudim na vida. 30 anos sem pôr um doce na boca. Mas é porque ele gosta, né? Não, Robertinho. Virou o dia a dia do cara, do atleta, entendeu? Aí você pega a atleta de hoje que, sei lá, o cara põe um cookie, põe um donut, põe um sanduíche. Os da antiga não faziam isso. Um Ronnie Coleman não colocava um donut na dieta dele ali. Colocava? Você concorda com isso aí? Eu queria sua opinião sobre isso. Tá. O medo hoje é maior ou é menor ou não tem nada a ver isso aí? Os atletas de antes, eles também faziam as suas estripulias, assim, né? Você falou do Ronnie Coleman recentemente, mas o Ronnie Coleman esteve aqui quando ele ainda era o Mr. Olympia. Eu era professor da pós-graduação que o trouxe. E eu ia ser o intérprete dele aqui. E aí eu pedi para que não fosse, porque eu falei, olha, o meu inglês ele não é fluente o suficiente para isso. Eu acho melhor ir uma pessoa que pode interagir o dia todo com ele e tudo mais, assim. Mas eu até deveria ter ido. Que o intérprete que arrumava ele também podia ter ido, ia ter sido uma experiência maravilhosa. Mas vamos aos fatos. Realmente ele treinou nas academias aqui do Brasil com aquelas cargas que apareciam nos vídeos. Sim. Ele fez lá um supino inclinado com 180 quilos e fez 4 de 15.
Desculpa, 160 quilos, ele fez 4 de 15. Levantou a hora que ele foi desmontar, um menino veio para desmontar, ele, não. Ele mesmo desmontou o peso, limpou o banco. É uma pessoa que sabe se comportar dentro de uma academia que não é apenas para atletas. Essa foi a primeira coisa muito bonita que já ficou, assim, a humildade do cara de saber se comportar num lugar que ele entende que não é só de atletas. Segunda coisa é que a cada 2 horas e meia chegava uma menininha com uma motinha assim, com uma coisa desse tamanho de papel alumínio, assim, onde estava lá as batatas, o arroz, o frango, em grandes quantidades, né? E ele comia aquilo na frente de todo mundo. A terceira coisa é que ele estava na praia, andando, passando de carro assim, e aí tava aquele pessoal da farda marrom que tem aqui no Brasil, sabe? O guardinha mesmo lá. E o guardinha, esqueci o nome dele. É o que dá as multas, isso. Ali. Look at that, the good guys. Dando tchauzinho pras polícias, que então de fato ele era cana mesmo, ele era um policial, enfim, né? E enfim, e aí nos momentos de recreação, né, de noite e tudo, ele pedia então pro dono da pós, né, vamos em tal lugar de novo. Era uma casa que o pessoal ia para dançar e se divertir, enfim. E chegava lá e já andava assim, fulano, champanhe! E tava lá bebendo e se divertindo com o pessoal e tudo. Então assim... rolou um álcoolzinho. Sim, tinha esses momentos de descontração. A pessoa sabe quanto tempo falta para a competição e ele não vai ficar se arriscando à toa. Entende? E muitas pessoas se beneficiam criando mitos. Entende? Muitas pessoas se beneficiam criando mitos. Por quê? Porque através do mito que ele cria, ele priva você da liberdade de poder agir. Entende? Então, quando uma vez aquele cantor, que o Léo Stronda, ele fez um quadro com um menino que era um atleta, eles numa mesa comendo. E ele pediu lá uma batata toda assim, mas sem gordura, tal. E ele falando pro menino, mas pode comer, tá sem gordura. Não, eu sei que tá feita direitinho, mas isso vai atrapalhar o meu psicológico e tudo. A gente não sabe até onde aquilo também foi. Não, era um atleta, o rapaz que ele estava testando isso, né? E assim, a gente sabe até onde foi uma brincadeira combinada e tudo, até onde estava realmente frágil a perspectiva do atleta diante daquilo ali. Porque de verdade, dependendo de quantas semanas faltam para o campeonato, aquilo que você comeu representa muito mais um delito para a tua cabeça do que para a fisiologia. Sério? Sim. E Sêneca já falava, né? Você sofre muito mais na sua imaginação do que nos desafios reais. É você que cria os monstros, né? Nem era tão difícil, você que achou. Então, assim, tem gente que se beneficia muito desse tipo de coisa. E cria mitos, e fala que a pessoa não comia nada, e não sei o quê. Mas o Nasser Al-Sambati, um grande atleta da época do Dorian Yates, um grande físico, competidor muito interessante no palco. Ele estava no aeroporto de Brasília e o pessoal atrasou muito para buscá-lo, sabe? E aí ele já olhou, chegaram 2 carros, né? O carro tava o pessoal da organização do evento e atrás estavam os grandões, ele foi no carro dos grandões. E já parou num McDonald's e já mandou 8 Big Mac de uma vez para dentro, que é muito mais importante ingerir aquelas calorias do que demorar demais para comer, como passando tantas horas para ir buscá-lo no aeroporto, né? Você tinha esses excessos também? Na verdade, o meu ele era muito escolhido, assim. Como eu viajava todas as sextas-feiras para dar aula ou palestrar em algum lugar, quinta-feira era um dia que eu jantava sempre num japonês, com a minha família. Né? E o que era a minha quebra de dieta? Era ingerir uma quantidade maior de sashimi. O sushi mesmo, assim, eu não tinha coisas que faziam tanto problema. Pô, mas o sashimi é pura proteína. Uma gordura ali. boa e uma proteína boa. Então perceba assim que o que eu falava... Nem o arrozinho ali você não mandava ali, não. Não era uma coisa que me atraía. Eu nunca fui de comer doces, aí, ó, tá vendo? É o medo. Isso aí é o medo. É inconsciente isso aí. Ó. Pode ter sido por causa que na adolescência o pessoal era muito rígido com dietas dos meninos e tudo. Mas assim, não era uma coisa que falava, nossa, o cara adora uma feijoada, né? Se eu fosse uma pessoa que gostasse disso, eu ia encontrar um caminho para dentro do calendário, eu poder distribuir esses momentos para poder curtir isso com a minha família. Mas a minha esposa fazia dieta naquela época, né? Então nós éramos muito... Era muito leve esse trajeto para nós. Realmente era muito leve, né? O que era pesado era o calendário das competições, porque coincidia com o calendário das universidades...
né? Coincidia com... Eu era apenas professor universitário e de pós, entende? Então, assim, não tinha como viajar. Era de lá que vinha o dinheiro, né? Você não podia trocar o pão e faltava grana, né? Enquanto o pessoal viajava tranquilamente com passagens aéreas, se hospedava e ficava ali e tudo, eu não tinha esse tipo de regalia. Então eu tinha que escolher o que eu ia fazer, qual era a competição que eu ia, que a minha família, meus amigos, as pessoas poderiam ir. Então foi assim, Campeonato Mineiro. Você falando que não tem tanta diferença no final ali, o cara às vezes tem que comer mais e ele sabe o que tem que fazer, mas a galera nesse último campeonato que o Ramon meio que dessorou ali, parece que foi um erro pontual de uma coisa assim, sei lá, o sal na hora errada, alguma coisa assim. Foi. Né? Não, o que foi, Cabeleiro? Tava com um líquido ali, né? Acho que ele errou no que deu ali pra comida ali, mas não foi sal, não. É um erro muito tranquilo, depende de como é que começou a sexta-feira da semana anterior, que a gente antigamente chamava de desidratação, né? E tem vários caminhos para você fazer esse processo, né? O mais interessante